Privatização é um tabu tão grande no Brasil que a gente tem até dificuldade de se atualizar sobre o assunto. Até hoje a palavra ainda carrega um teor negativo e difícil de superar. Tanto é que pouca gente se informa a fundo sobre esse assunto. E muitas vezes tratam desestatização, concessão, parceria público-privada e privatização como se fossem a mesma coisa. E não são. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Roda a vinheta. Quem acompanha o noticiário de vez em quando se depara com ela nas manchetes. Para os liberais, o assunto é um tema pacificado. Diminuir a participação do governo na gestão de empresas ajuda a focar no que realmente importa, melhorando a eficiência e qualidade dos serviços públicos. Quem não é liberal tem aquele pé atrás característico que vem de uma longa tradição no Brasil de demonização das privatizações. Prova disso é que toda vez que há um movimento para que o governo ceda prestação de serviços à iniciativa privada, é provável que venha junto uma enxurrada de fake news e protestos contra a mercantilização do serviço ou algo do tipo. E a verdade é que isso vem de uma longa tradição de tratar a iniciativa privada e privatização como um tabu. As pessoas vivem há tanto tempo num clima de impunidade, serviços públicos ruins e falta de estrutura urbana que acham que, bom, se tá assim com o governo cuidando desse serviço, imagina se a gente vende para algum empresário malvadão cuidar. Na prática, esse é um raciocínio muito simplista, que vem da falta de informação sobre o assunto. Primeiro porque a privatização é um processo muito complexo que vai muito além da simples venda dos ativos de uma empresa estatal. E segundo, porque, para debates assim, a opinião pública vive sendo sequestrada por grupos de interesse mais preocupados com o próprio bolso e poder do que com o real impacto da medida. Mas a gente pode começar mudando isso. E o primeiro passo é através da informação. Tá, vamos começar pelos conceitos. Desestatização, privatização, concessões e PPP são conceitos chaves para entendermos as bases dessa questão. Privatização, concessão e parceria público-privada são tipos de desestatização. Nenhuma dessas palavras é sinônimo uma da outra. A desestatização é um processo de passar a prestação de um serviço público do governo para iniciativa privada. Há duas formas de fazer isso, através da privatização ou da concessão. A privatização ela consiste em vender a empresa estatal que oferece um serviço público e, nesse caso, o controle dos ativos dela passa para a iniciativa privada. Um exemplo de privatização é a Telebrás, feita em julho de 1998, que foi a maior privatização ocorrida no Brasil, arrecadando, na época, mais de 22 bilhões de reais. Antes da privatização, adquirir uma linha telefônica era coisa de rico no Brasil. Era necessário entrar numa lista de espera que poderia durar anos. Dá para ter uma noção disso? O pagamento ele era antecipado e passava dos R$1.000. Os preços e condições eram tão absurdos que as pessoas alugavam linhas e quem precisava de instalação imediata pagava valores muito inflacionados direto para outras pessoas que já tivessem uma linha instalada. E depois da privatização, o setor recebeu um boom de investimentos bilionários da iniciativa privada, modernizando e levando o serviço a lugares que sequer tinham previsão de conseguir o serviço no Brasil. Voltando para os conceitos, a gente tem um outro tipo de desestatização, que é a concessão. Ela acontece quando a prestação de um serviço público ela passa para a iniciativa privada por tempo determinado. Ou seja, não existe uma empresa responsável pelo serviço que precise ser vendida. É apenas a responsabilidade que é transferida do governo para terceiros. Exemplo, digamos que o governo tenha feito uma concessão de uma rodovia para uma empresa privada. Essa empresa, ela vai ter a responsabilidade de investir nessa rodovia, realizar reparos, manutenções, enfim. Em troca, ela pode fazer a exploração econômica dessa via por meio, por exemplo, de pedágios. Essa concessão ela é feita por tempo determinado, que ao fim do contrato com a empresa, o controle da rodovia, de acordo com o nosso exemplo, ele passa a ser do governo.
Claro que o que explicamos aqui é uma versão bem resumida dos processos. Na prática, há muitas áreas nebulosas em cada processo de desestatização, principalmente burocráticos. E é o caso do processo de privatização da Eletrobras, que se arrasta há anos e em 2021 chegou através da MP 1031 à Câmara dos Deputados para ser votado. E eu falo isso porque com tantas minúcias o que acontece é que muitas vezes um projeto de privatização ou concessão, ele pode ser simplesmente ruim ou mal desenhado, às vezes até muito custoso para a máquina pública. Isso porque com tanta complexidade, o ideal é a gente estar sempre informado sobre os conceitos básicos e procurar ouvir especialistas que entendam de toda a burocracia envolvida desse processo. Bom, uma coisa é certa. No mundo ideal, desestatizações transparentes e eficientes, elas são a chave para resolver muitos dos problemas relacionados aos serviços públicos de que precisamos aqui no Brasil, né? Afinal, precisamos para ontem de um governo mais enxuto, resolutivo, que atenda realmente às demandas da sociedade, principalmente de quem mais precisa de serviços públicos de qualidade, os mais pobres. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Foi um vídeo mais curto, mais simples mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha para gerar engajamento pra gente, saber que vocês estão gostando do vídeo e continuar produzindo mais conteúdo desse tipo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários, compartilha esse vídeo com seu amigo, ativa o sininho para você receber sempre a notificação de vídeo novo e nos sigam também nas redes sociais para vocês acompanharem o nosso trabalho, saber o que a gente está fazendo. Enfim, esse é o vídeo, gente. Beijo, valeu!